Paz e bem, bem-vindos novamente. Meus irmãos, hoje nós vamos refletir sobre alguns homens que preferiram se retirar para uma vida mais contemplativa, mais espiritual, mais próxima de Deus. Talvez você já tenha ouvido falar na palavra eremita ou ermitão. Eremita é aquele homem que se retira ou para um deserto, ou para uma montanha, para ter uma vida de penitência, oração. Ele pode viver num grupo pequeno de 3 a 4 pessoas, ou ele pode viver só, isolado, numa vida bem austera ou bem difícil, né, como se diz, como podemos dizer. Esse tipo de vida começa em torno do século III e do século IV, quando começam a surgir alguns homens que preferem se retirar da sociedade para contemplar uma vida de oração e penitência. Esses homens foram chamados os padres do deserto. E entre eles havia um homem chamado Antão, mais conhecido como Santo Antão. Santo Antão foi exemplo e modelo de vida monástica no Oriente. Através dele que começa o monaquismo, ou seja, a vida dos monges reclusos e em retiro, né? Como eu disse, onde largam os seus familiares, suas vidas, e vão ter sua vida em sociedade, vai ter uma vida de retiro e oração. Então, Santo Antão foi modelo e exemplo desse tipo de vida. Mas quem foi Santo Antão? Antão foi um homem de uma família que tinha posses, família rica, perdeu seus pais em torno de seus 20 anos de idade, muito novo, sabe? Então, ele tinha uma irmã, que era mais nova do que ele. E ele era um homem muito religioso, de muita oração. Vendo então que numa missa que o evangelho foi aberto, se quiseres ser perfeito, vende tudo que tens e dás aos pobres. Antão se viu assim comovido a fazer isso. Entregou a sua irmã para a criação de umas senhoras daquela localidade e se retirou por meio de alguns irmãos mais afastados da cidade. E ali começou uma vida de oração mais intensa. E Santo Antão também ficou sabendo que havia um local, um cemitério, onde pessoas faziam bruxarias, colocavam ali suas oferendas, enfim, rituais pagãos, né, da época, e aparecia muita coisa ali que não tinha explicação. Antão foi morar no cemitério. E ali ele foi muito tentado pelo demônio. O demônio aparecia em forma de animais, em forma de mulheres sensuais e diversas outras formas. E assim, Antão foi vivendo ali firme em oração e sustentando todas aquelas tentações ali naquele local. E diz uma passagem que às vezes o demônio parecia tão forte, com tanta força para tentar ele, que o cemitério tremia todo. Então, depois disso, depois de um tempo ali, Santo Antão começa a se infiltrar para dentro do deserto, numa vida mais de 20 anos só. Parece que foram 2 vezes apenas que ele saiu de volta à cidade para combater com Santo Atanásio o arianismo e as perseguições. E assim foi a vida dele.
em oração e em reclusão. Então, Santo Antão é o exemplo e o início da vida monástica do Oriente que passou para o Ocidente, onde as nossas ordens religiosas de vida contemplativa têm no seu exemplo um grande seguidor. Mas também no século XII, no século XIII, se desenvolve também outras vertentes. A prática da ascese, uma oração intensa, com uma disciplina muito forte do corpo, da ausência até de alimento, de um jejum rigoroso, né? Aí começa a ter os vínculos com os mosteiros, ele já passa alguns a viver em grupos, em mosteiros fechados, monges, e outros em isolamento e penitência numa vida rigorosa, né? Aí veio surgindo dentro da igreja vários ícones, né? A ordem dos cartuchos, a ordem carmelita e por aí vai. São Francisco de Assis também teve essa experiência. Ele faz a regra aos eremitérios, mas que São Francisco de Assis, a regra de São Francisco era voltada para a fraternidade, que ali seriam de 3 entre 4 irmãos vivendo, que uns seriam mães e outros seriam filhos, ou seja, uns cuidando dos outros. Cada um tinha a sua própria cela, seu próprio local de oração e de dormir. Ninguém dormia em quartos coletivos, dormiam separados. Rezavam as completas, que são a liturgia das horas, e logo após o pôr do sol. E tentavam sempre guardar um absoluto silêncio, uma vida extremamente contemplativa. Então, meus irmãos, nós temos uma ideia do que é ser um eremita, o que é ser um monge, aquele que retira da sua vida para a oração, orar não só por ele, mas por toda a humanidade. Temos exemplos de santos que foram grandes eremitas, grandes monges, grandes divulgadores do Evangelho. Santo Antão, como eu falei, Santo Antão teve um seguidor chamado São Paulo, o Simples, não é Paulo Apóstolo, São Paulo, o Simples, que tem uma história que foi buscar Santo Antão, ele largou a mulher para viver essa vida no deserto. Santo Antão achava que ele devia voltar para a mulher dele, que ele não era capaz de ter aquela vida. E ele levou 7 meses ali, implorando, e até que conseguiu. Um dia eu conto a história de São Paulo Simples. Tem também os eremitas de Santo Agostinho da Tuxa, que tiveram sua independência assim de monástica em 1244. Tem Pedro, o eremita. Tem Conrado de Pracença, que foi um grande eremita do século XIV. Charbel de Macluf. Charbel de Macluf é um santo, patrono do Líbano, ou da Líbia, eu faço uma confusão entre os dois países, que ele é muito conhecido no Oriente e seus feitos passaram através da morte. Depois que ele morreu, os milagres começaram a acontecer. Tem São Félix, do século IX, tem Onofre do Egito, e Arnulfo de Metz, que também foi um grande santo. Bem, que esses exemplos nos sirvam para a nossa contemplação, para as nossas orações, para que nesses santos nós possamos também nos orientar naquilo que Deus nos pede. Obrigado por estar aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre a vida eremítica, sobre a vida do ermo, né? Do ermitério. Que você divulgue, se inscreva no canal. É uma satisfação e uma honra estar aqui, falando um pouco dessas coisas da nossa vida cristã com vocês. Paz e bem.